Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam todos bem. Então, vamos para mais uma aula, né, de filosofia. Então, vamos lá. Vamos pegar o material positivo, abrir ele na página de filosofia, tá? Hoje nós vamos trabalhar a página 8 e 9, tá bom? 8 e 9. Então, iniciando aqui na página 8, olhar de filósofo. Que é então que a gente vai ver aqui no olhar de filósofo. Vamos falar sobre Platão, tá? Platão foi um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga. Ele viveu há cerca de 2.400 anos, né? Então, isso é bem atrás mesmo, né? São há muitos anos atrás, tá? Então, esse filósofo gostava de pensar sobre muitas coisas. Platão pensava até mesmo a respeito dos próprios pensamentos. Então, vamos aqui, leia atentamente os pensamentos de Platão na ilustração a seguir. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, Então, aqui está Platão, né? Como que o Platão está? Ele está em que posição, gente? A gente viu, né, nas aulas anteriores, quando uma pessoa está pensando, como que ela está, né? Olha só, a mão no queixo, ele está sentado em uma pedra e os seus pensamentos aparecem aqui em balões, né? E o que será que ele está pensando, esse filósofo? Porque a gente viu aqui que ele pensa, né, até mesmo sobre os próprios pensamentos. Então, vejamos aqui, no primeiro balãozinho. Pensando, eu faço perguntas, né? Pensando, eu faço perguntas. Então, seu pensamento faz perguntas? Será que seu pensamento faz perguntas? Pensando, eu descubro respostas. O seu pensamento, ele responde às suas perguntas? Será? Que interessante. Pensando, eu converso comigo mesmo, sem precisar falar, né? Então, isso é quem que estava pensando nisso? O Platão, né? Então, vamos raciocinar aqui com ele. Seu pensamento faz perguntas? Seu pensamento encontra respostas? Será que nosso pensamento, na hora que a gente está pensando, a gente encontra as respostas? Seu pensamento conversa com você? Você conversa com seu pensamento? Né? E ainda, seu pensamento, ele é parte de você? Seu pensamento, ele fica onde? Né? Fica na sua... Nem onde que você acha que ele fica? Ele faz parte de você? Né? Então, aqui a gente vê ele raciocinando sobre isso, né? Ele pensando sobre todas essas coisas. Então, agora vamos, então, conversar um pouquinho, né, entre nós e depois vocês conversem com seus familiares sobre algumas perguntas que vai nos fazer entender melhor essa questão de a gente perguntar para os pensamentos, ele responder, né? A gente conversar com ele sem precisar falar. Pensando, você faz perguntas, né? Será que faz? Como que seria essas perguntas, né? Então, eu estou aqui pensando assim, gente, será que hora que eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer tal coisa, né? E pensando, você encontra a resposta? Quando eu penso, gente, a hora que eu terminar aqui esta aula, de fazer essa tarefa, o que eu vou fazer? Aí você pensa mais um pouquinho e fala assim, já sei, eu vou fazer um lanche, já sei, vou comer tal coisa, ou então vou assistir uma TV. Então, assim, será que é uma resposta já? E pensando, você conversa com você mesmo? Quando, tipo assim, você tá fazendo uma pergunta, uma resposta, será quem que tá criando essa pergunta e quem que está dando esta resposta? É a pessoa que está do seu lado ou é você mesmo, né? Então, pensando, o que você faz pensando, né? Será que só pensando a gente consegue fazer algumas outras coisas? Que coisas poderiam ser essas, né? Que a gente faz só pensando, né? Eu estar aqui pensando, será que eu consigo viajar pensando?
né? Pensar que eu tô lá em outro lugar, em outra cidade, né? E se vocês já observaram que só da gente falar assim, pensando, como que fica, ó, os gestos que a gente faz, né? Já viram que se você começar a falar assim, começar a imaginar, o que automaticamente você já vai fazer? Você já pode levar a mão no queixo, né? Você já pode ficar assim meio que olhando pro horizonte, né? Então isso tudo faz parte do pensamento, né? Então vamos ver na página seguinte aqui, na hora de filosofar. Ó, converse com seus familiares, né, que é com quem a gente tem contato agora. Depois, pinte os balões que indicam algo que uma pessoa pode realizar apenas pensando. Então você vai pensar para responder, né, a estas questões, né? Então pegue aí o lápis de cor preferido, que você mais gostar, a cor que você mais gostar. E vamos então raciocinar aqui se a gente vai pintar ou não, né? Lembrando que a gente vai pintar apenas os que indicam que a pessoa pode realizar pensando, né? Aqui, ó. Então vamos, né? Vamos começar por aqui, aí a gente vem, termina aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Bom? Então vamos, ó. Imaginar, né? Será que eu consigo imaginar as coisas só pensando? Tô aqui, tô imaginando o quê? Aquele sanduíche. Quando eu penso num sanduíche, eu já imagino ele, né? Ou então, quando eu penso num jogo, eu já imagino eu lá jogando. Então, para fazer isso, para pensar, para imaginar, eu uso apenas o pensamento? Eu realizo isso só pensando? Se você concorda, você vai vir, né? E colorir. E para aqui, estudar. Eu estudo só pelo pensamento? Será que eu estudo só pensando? Ou eu tenho que fazer outras coisas que não seja o pensamento para estudar? Né? Se você acha que tem que fazer outras coisas, você não vai colorir esse balão, tá bom? E correr, né? Será que eu consigo correr em pensamentos? Tô aqui pensando que eu tô lá no caminhódromo correndo. Eu consigo correr? Né? Apenas pensando, eu vou correr ou eu vou só imaginar que eu estou correndo? O que vocês acham? Que consegue correr em pensamentos, correr de verdade? Tem uma diferença aí, como que é, né? E duvidar, né? Duvidar de alguma coisa. Quando eu estou duvidando, tem como eu duvidar apenas pensando, né? Gente, será que esse homem viveu mesmo 2.400 anos atrás? Será que eu consigo fazer esse raciocínio só pensando? Esse Platão viveu 2.400 anos. Isso é muito, né? Eu consigo duvidar que ele viveu nessa época? Só pensando? Se você concordar, você vai colorir, tá? E lembrar. Por exemplo, você guardou alguma coisa e está precisando de encontrar. Então, você, para lembrar, você faz isso como? Você faz falando, você faz correndo, ou você para num cantinho ali e só pensa. Pensa, aí você vai lembrar. Lembrar onde que você guardou aquele objeto, ou você vai lembrar o nome de uma pessoa que você esqueceu. Você viu lá, conheceu um coleguinha, conversou, e depois você foi contar para sua mãe. Aí você precisava de lembrar o nome. Então, para lembrar o nome, como que você fez? Você só pensou? Se você só ficou quietinho e só pensou, você vai vir e colorir, tá bom? E brincar. Será que eu brinco usando apenas o pensamento? Existe alguma brincadeira assim que a gente só brinca pensando, imaginando, né? Ou não? Ou será que tem as duas formas de brincar, né? Se você achar que consegue brincar pensando, você também vai colorir esse balãozinho, tá bom? E agora, para finalizar aqui, temos a atividade 2, que é o que? Com a ajuda do professor, complete esta frase. Apenas pensando eu posso. O que será que eu posso fazer, né? Apenas pensando, né? Será que a gente pode aprender apenas pensando? Então, apenas pensando eu posso aprender? Pode ser essa resposta? Apenas pensando podemos fazer descobertas? Será que sim?
Ou será que apenas pensando podemos inventar coisas novas? Apenas pensando, posso inventar coisas novas? Posso? Se eu posso colocar ali, né? E apenas pensando, posso entender melhor as coisas? Por exemplo, alguém vem e te conta alguma coisa e você vai ficar ali apenas pensando, né? Pensando por um longo tempo. Aí você vai conseguir entender as coisas. Então, né? Essas são algumas dicas para você responder, né? Completar aqui esta frase junto com os seus familiares, tá bom? E aqui, observando a imagem, gente, a gente viu aqui Platão, quando ele estava pensando sobre os seus pensamentos, ele estava sentado e na posição de pensamento. Aqui na página seguinte, o menino que estava pensando no que ele poderia fazer apenas pensando, ele está como? Sentadinho e na posição, né, que a gente chama de pensar, né? Então, para pensar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar quietinho, não é? Ou será que não? Você consegue pensar no meio do barulho, na correria, né? Então, vale aqui também a gente pensar na forma, né, que a gente usa para expressar o quê? O pensamento e para realizar o pensamento, tá bom? Então, junto com a família de vocês, né, vejam qual a melhor resposta para completar aqui esta frase. E na próxima aula, então, a gente continua lá na página 10, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!